Em meio à tensão sobre as eleições na Venezuela, o presidente Lula foi cobrado por ex-chefes de Estado da América Latina e da Espanha a defender a democracia e a liberdade no processo eleitoral do país. Nós vamos falar mais sobre o assunto com o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Professor, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Professor, como é que o senhor avalia o papel que o Estado brasileiro desempenhou até agora na crise da Venezuela? Alguns países com uma tendência ideológica acentuada e mais clara, como a Argentina, por exemplo, imediatamente romperam relações com a Venezuela. O Brasil tem procurado uma postura, tentado encontrar uma espécie de meio termo, se é que é possível encontrar um meio termo nessa circunstância, junto da Colômbia e do México, para não reconhecer o Maduro, mas ao mesmo tempo também não perder um canal de interlocução com a Venezuela. Como é que o senhor avalia? O Brasil está correto ou não ao adotar uma postura um pouco mais complacente, digamos assim, neste momento em relação à Venezuela? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que já é tradição da política externa brasileira, da diplomacia brasileira, adotar uma postura muito cautelosa em situações de crise, tanto crises internacionais quanto crises regionais. Ao longo de praticamente todo o século XXI, todo o período, aliás, pós-democratização, a gente vê uma tentativa da política externa brasileira de se colocar como um ator internacional e particularmente como um ator regional que consiga mediar relações entre partes opostas. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma tradição da política externa brasileira, do próprio Itamaraty, inclusive, no sentido de buscar sempre uma saída institucional, particularmente para crises regionais. Então, nesse sentido, o que o governo Lula tem feito nos últimos dias é de tentar achar uma solução para essa crise dentro desses termos, dentro desses parâmetros da política externa brasileira, e, ao mesmo tempo, também se colocar como um ator relativamente neutro, como uma forma de poder capitalizar, de poder aumentar a sua capacidade de negociação. A gente viu, como foi dito, alguns países, como a Argentina, como o Peru, que tiveram uma reação mais afirmativa em relação aos resultados eleitorais da Venezuela e, consequentemente, acabaram perdendo a capacidade de entrar como atores negociadores nessa situação. O que é diferente no caso do Brasil e também de outros países, como México e Colômbia, que têm sido as principais partes negociadoras para se tentar chegar a uma solução no conflito. Agora, professor, desde o começo da edição de hoje, a gente tem destacado essa carta que foi enviada ao presidente Lula por esses ex-chefes de Estado e de governo da América Latina e da Espanha, em que houve uma cobrança para que o governo brasileiro adotasse uma postura mais enfática pró-democracia no caso dessas eleições lá na Venezuela. Qual que é o peso disso? Qual o tamanho da pressão que essa carta exerce sobre o governo brasileiro? Qual deve ser a resposta do governo nos próximos dias diante disso? Bom, certamente é um fator adicional em relação a essa crise, e particularmente em relação à posição do governo brasileiro. É muito comum a gente, em política externa, falar que todo governo em negociações internacionais, seja no conflito, seja até em negociações econômicas também, eles sempre jogam um jogo de dois níveis. Então, por um lado, existe a necessidade de articular os interesses internos, domésticos daquele país e também os seus grupos de interesse, grupos de pressão sobre decisões do governo, mas também existe uma tentativa do governo de conseguir conciliar os interesses externos. E, consequentemente, a gente pode ver uma tentativa também do governo Lula de tentar conciliar os interesses externos não apenas presentes na Venezuela, mas também presentes em outros países. Então, o que a gente pode esperar é que, em primeiro lugar, essa carta ela certamente vai ser um fator adicional de pressão sobre o governo brasileiro, e uma pressão aqui com um lado específico, no sentido de reconhecer a vitória da oposição venezuelana, mas também vai ser uma pressão a mais no governo brasileiro de se imiscuir, de se envolver nos assuntos internos da Venezuela, na questão da eleição venezuelana, para se tentar resolver um conflito. Então, certamente, a pressão aumenta sobre o governo, uma pressão que já se vê internamente,
por alguns grupos de interesse, alguns grupos mais conservadores, outros grupos mais à esquerda, que já se colocam como favoráveis ou não favoráveis às decisões do governo, ou se buscando influenciar as decisões do governo. Mas também aqui existe esse elemento de pressão externa. Consequentemente, a situação do Brasil vai se tornar ainda mais cautelosa. E é bem provável que a gente possa esperar um aumento dessa cautela do governo brasileiro. É muito dificilmente o atual governo vai tomar uma decisão muito afirmativa, dada a situação que nós temos hoje. Claro que existe toda uma série de variáveis, de elementos que podem tornar a crise na Venezuela ainda mais instável e, consequentemente, pode também levar a mudanças na posição do governo brasileiro. Zé Maria? Pois não, professor, muito bom dia. A ideia que se tem é de que o assunto está encerrado na Venezuela, né? A mais alta autoridade na área eleitoral decretou a reeleição do Maduro. Mas resta agora essa repercussão internacional. Isso pode mudar alguma situação? É mesmo uma crise internacional? A Venezuela está cercada ali de atenção? Bom, certamente a gente pode dizer que é uma crise interna, isso deriva de uma crise interna, e justamente por conta disso é um tanto mais difícil conseguir uma resolução com atores externos, né? É uma crise que ela vem do próprio sistema político venezuelano, dos atores sociais, políticos envolvidos no sistema político venezuelano. Então, dificilmente a gente pode pensar numa saída apenas internacional, né? Uma saída que o peso do internacional, do ambiente externo, terá um peso maior do que o peso doméstico. Provavelmente isso não vai acontecer. É uma saída que vai exigir, como em vários casos na própria América do Sul, a gente vê, por exemplo, até a própria crise na Bolívia, nos anos 2000, a própria crise na Venezuela também, no início dos anos 2000, sempre, apesar de todo um entorno regional que tentou embasar algum tipo de negociação pacífica entre as partes, sempre foi o sistema político, atores internos que conseguiram gerar algum tipo de saída. O que a gente pode esperar é a mesma coisa também para esse caso. Mas é claro que o contexto também muda. A gente consegue ver uma tendência, ainda que mais potencial do que efetiva, de internacionalização da crise venezuelana. Isso por conta tanto do interesse de uma potência das Américas, no caso dos Estados Unidos, como também a gente vê um interesse crescente, ainda que em menor medida, em termos de ingerência, em termos de intervenções, de fato, de outras grandes potências como China e Rússia. A gente conseguiu já ver esse cenário nos anos 2010, a gente conseguiu já ver esse cenário de uma busca de contrabalancear a influência norte-americana por meio da presença econômica e política chinesa e russa, e é bem provável também que a gente consiga ver também esse potencial de internacionalização dessa tensão venezuelana, que ainda não se manifestou completamente, mas que é um processo sempre latente. O senhor prevê um recrudescimento do regime na Venezuela? Há indícios claros de tentativa de perseguição política, judicial, a membros da oposição, o Ministério Público, declarações dadas pelo ditador Nicolás Maduro. Ontem, ele não mandou, mas recomendou que as pessoas desinstalem o WhatsApp, para da recomendação passar para uma ordem, né? Não precisa de muita coisa. Mais de 2.000 pessoas presas, sendo acusadas de terrorismo. O que o senhor projeta nesse sentido para o curto prazo na Venezuela, professor? Bom, certamente a repressão do governo deve aumentar nos próximos dias. É uma tendência do governo de cerrar, de fechar as possibilidades de manifestações políticas. A gente tem visto isso nos últimos anos, não somente agora, né, nesse momento de tensões pós-eleições, mas também em anos recentes, na década passada, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue ver uma capitalização, uma força, aliás, que a oposição tem conseguido aumentar em relação a anos anteriores. Isso pode também ser um fator definidor
no sentido de levar o governo a uma saída de negociação. Cada vez mais é visível que, no caso da Venezuela, a saída tem que ser pela negociação. Não existe outra saída institucional além dessa. Então, por um lado, a gente pode ver que, nesse momento, haverá certamente o crescimento de demonstrações de força por parte do governo venezuelano, inclusive como demonstrativo de uma autoridade que ainda mantém uma cota de poder significativa, não somente do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista prático. Mas também a gente vê um aumento da legitimidade que a oposição possui e, consequentemente, existe a possibilidade, embora isso não seja de fato efetivo, mas existe a possibilidade de uma saída negociadora. Claro, isso ainda é muito nebuloso. Sempre quando existem ambientes instáveis, sejam conflitos armados, sejam crises políticas, é muito difícil até mesmo se ver o curto prazo. Quem dirá o médio e o longo prazo. Então, o que a gente pode esperar nesse momento, é uma certa inércia das duas partes. A oposição colocando a sua vitória como sendo legítima, como sendo verdadeira diante de acusações de fraude do governo venezuelano, e, ao mesmo tempo, também o governo venezuelano sempre explorando essa narrativa de uma suposta legitimidade institucional que o CNE teria garantido ao atual governo, e, mais do que isso, também há uma espécie de estado quase que de exceção também, em alguns casos, de reprimir aquelas manifestações políticas contrárias ao governo. Então, essa inércia é o que a gente pode esperar, pelo menos no curto prazo. Agora, professor, essa força que a oposição tem capitalizado na Venezuela, que o senhor mencionou, talvez isso tenha levado ontem à autoproclamação de Edmundo Gonçalves como presidente eleito na Venezuela. É simbólico isso, né? Na prática, isso traz alguma questão? Quero te ouvir a respeito disso, alguma repercussão? E, além dessa autoproclamação, houve um pedido para que as Forças Armadas se coloquem ao lado do povo, se coloquem como mediadoras, que não impeçam essa posse do novo presidente, não fiquem do lado de Nicolás Maduro. Agora, nesse meio de tempo, o Ministério Público abriu mais investigações acusando a oposição de insurreição, né? E aí, como fica a situação? É só simbólico mesmo? Essa autoproclamação tem algum efeito prático? Olha, do ponto de vista político, a gente pode dizer que existem duas questões aí envolvidas, dois efeitos aí envolvidos. Por um lado, sim, existe talvez simbólico não seja o termo exato, né, já que é um elemento que vai ter um impacto muito significativo nos acontecimentos dos próximos dias, mas eu diria que, em termos de representação política, é um ponto importante. É uma tentativa de consolidar esse discurso, essa narrativa de que houve, de fato, uma legitimidade que garantiu a eleição da oposição e não do governo. Então, é uma tentativa também de, por meio desse gesto, aumentar ainda mais a sua legitimidade diante do cenário político nacional e internacional também. E, além disso, existe a possibilidade de isso se escalar, né? Dessa tensão, essa inércia, ela se manter, mas continuar se escalando. Ou seja, o governo mantendo essa base, esse discurso de legitimidade institucional e social também, dependendo do ponto de vista que a gente adotar, e a oposição também buscando por um lado, acusando as instituições de fraude, de cooptação por parte do governo, mas, ao mesmo tempo, também colocando essa ideia, mobilizando a sua base de apoio no sentido de dizer que não, nós somos de fato os eleitos nessa eleição, nós de fato somos o grupo que foi escolhido pelo povo venezuelano para poder gerir o país e, assim, conseguir aumentar a sua legitimidade. Certamente isso vai diminuir mais ainda a possibilidade de uma saída de negociação, torna o cenário ainda mais complicado para que ambas as partes consigam chegar a um acordo final, o que até foi ressaltado pelo próprio governo brasileiro também. Então, o que a gente pode esperar nesse sentido é isso, é a continuação daquilo que já está posto, ainda que numa escalada.
O governo sempre escalando em termos de repressão, em termos de discurso autolestimador, e a oposição também escalando as suas demonstrações políticas para legitimar também a sua força. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Professor, muito obrigado, bom dia, até a próxima. Muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Rafael.